Oi, eu sou a Gi. E eu sou o Lucas. Hoje eu trouxe meu marido aqui, gente, pra bater um papo aqui com vocês. Como eu falei no último vídeo, né, sobre como que foi o nosso financiamento e tudo mais, lá eu falei um pouquinho no que deu algumas coisinhas erradas, né, no nosso financiamento, né, amor? Exatamente. Algumas. E aí eu trouxe o Lu pra gente conversar um pouquinho e falar pra vocês tudo que deu errado durante o nosso processo de financiamento. Ele vai saber explicar um pouquinho melhor, né, algumas coisas, porque eu não lembro os fatos certinhos, mas é isso aí, vamos lá? Então, para falar um pouquinho para vocês, a gente começou a nossa empreitada, né, vamos dizer assim. Nós começou a buscar a casa e tudo mais, só um breve resumo. E procuramos uma empresa para poder fazer a construção da nossa casa e tudo mais. Porém, já no início já teve o problema do desmembramento do terreno. Isso, porque o nosso terreno aqui, ele era junto com o terreno do lado, do nosso vizinho, né? Que também fez o mesmo processo que a gente, na mesma empresa. E a gente precisava desmembrar esse terreno, porque ele tinha 12 de frente por 29, né? 28. Por 28 de fundo, 12 por 28. E para se encaixar dentro do padrão da Caixa, lá que a Caixa pedia, precisava ser um terreno menor. Então aí o ex-dono do terreno, para vender, ele precisava desmembrar esse terreno. E ele não era desmembrado, né? Esse foi o nosso primeiro probleminha aí. Exatamente. Hoje eu não sei como é que está funcionando a questão da Caixa, mas na época a metragem ele era uma metragem de meio terreno. A Caixa não fazia de terreno inteiro. Por isso que a gente teve que pegar um meio terreno. E por isso que o dono do terreno ele teve que fazer esse desmembramento e tudo mais. Para ele era vantagem também, né? Que ele ia vender, em vez de um terreno, ele ia vender dois. Isso, e aí depois disso, ele tinha que mandar para a prefeitura, né, a aprovação desse desmembramento, mas ele tinha que ter à frente um engenheiro. E o abençoado engenheiro dele... Gente, eu não sei se o ângulo mudou, a luz mudou, né? A gente recebeu visita aqui em casa, então a gente teve que parar um pouquinho a gravação. Mas a gente vai continuar da onde a gente parou, né? Que eu tava falando do engenheiro, que né? ele tinha que contratar um engenheiro. Isso. O ex-dono do terreno tinha que contratar um engenheiro para fazer o desmembramento do nosso terreno. Para isso, esse engenheiro tinha que fazer a medida certinho do terreno e passar para a prefeitura. Mas o abençoado, né? Mediu tudo errado e passou tudo errado para a prefeitura. Então, a prefeitura não aprovou o nosso desmembramento, né, para começar, né? Aí nessa parte que entra aquela coisa, né? A gente acabou ficando enrolado nisso aí, acho que quase um ano, Quase só um por causa ano. de documentação errada. Sim, foi isso mesmo. A gente ficou enrolado quase um ano só com essa papelada indo e voltando da prefeitura, porque essa medição acarreta outras coisas, né? Tem o número de protocolo que vai para a prefeitura e como o terreno era inteiro, o número de protocolo é 1. Então, o que estava no nosso processo era esse número de protocolo inteiro e não era para ser esse, né? Era para ser uma outra numeração. Então, toda vez que a gente mandava para a prefeitura, estava errado. Aí toca a empresa que a gente estava ter que, né, fazer a medição com o engenheiro deles, para eles estarem mandando para a prefeitura, para daí estar liberando para poder fazer o desmembramento e a gente poder estar indo assinar lá com a Caixa. E aí depois de tudo isso, conseguimos, aí fez o desmembramento certinho, ok, a prefeitura liberou a papelada, seguimos em frente. E aí, depois disso, o nosso corretor, né, que ele é um colega pessoal meu, né, ele é irmão de uma amiga minha, de uma pessoa que estudou comigo, ele saiu da empresa, né, sem a gente saber, e aí a gente ficou a Deus dará, tipo, não tinha um outro contato, né, direto que a gente pudesse falar lá na empresa e ficamos assim, ó, né, sem saber o que estava acontecendo, onde estavam os nossos papéis, ficamos soltos, né, até a gente conseguir entrar em contato com outras pessoas da empresa. Aí você imagina, você começa o processo com uma pessoa e essa pessoa sai, te deixa, não que ele tenha deixado a gente, né, 100%, mas ele, por mais que ele falasse assim, se vocês precisarem de alguma coisa, vocês vêm ver comigo. Isso. Mas não é a mesma coisa, você está tratando com alguém da empresa. Exatamente, entendeu? Né? E aí depois disso, ok,
conseguimos falar com o pessoal lá da empresa, né? Conseguimos outra pessoa que ficasse à frente do nosso processo. Exatamente. Vida que segue, né? Aí qual que foi o outro problema que a gente teve? A partir daí, assinamos o contrato e tal, fomos com a Caixa, né? Assinamos lá na Caixa e a empresa teria 6 meses para nos entregar a obra, né? Isso foi em outubro, né? Quando a gente fechou com a Caixa. Isso. Só que antes disso, a gente mandava o processo para a Caixa, voltava. Mandava, voltava. Mandava, voltava. Foi uma luta assim de quase uns mais 6 meses, mais ou menos, de ida e volta dos nossos papéis, até a gente assinar em outubro de 2017. 2017. Sim, a gente ia casar em novembro de 2017. Se a gente tivesse casado, né, nesse meio tempo aí, e não tivesse assinado com a Caixa, ia mudar tudo. Lembra que eu falei no vídeo anterior que a gente ia, se fizesse no nome de nós dois, né, o financiamento, a gente teria que pagar 30 mil de entrada? Se a gente tivesse casado, né, nesse meio tempo aí, a gente teria que mudar a entrada e mudar todo o financiamento. Na real, até toda a papelada teria que ser mudada. Sim, a gente teria ia que perder ser mudado todo tudo. o processo que a gente já tinha feito, que já tinha levado quase um ano. Sim, a gente ia ter que começar tudo do zero, né? Sendo que já estava tudo encaminhado. Mas Deus é tão bom, é tão grande, né, que 15 dias antes, né, da gente assinar com a Caixa, né? Não, com a Caixa não. 15 dias antes da gente mandar os papéis pro cartório pra gente poder casar no cartório, né? A Caixa chamou e a gente assinou, deu tudo certo, graças a Deus. Aí, a partir daí, né, começou a segunda luta, né? Sim, e depois... foi a parte de construção da casa. Isso. Né, depois que nós assinamos com a Caixa em outubro, lá para dezembro tava tudo correndo super bem, né? O alicerce estava prontinho, né? Então a gente tinha quase certeza de que a casa ia ser entregue dentro dos 6 meses que eles nos prometeram, né? Apesar de que já estava super atrasada, né? Já estava atrasado em uns 6 meses pelo menos, né? Desde o dia que a gente assinou. Sim. E agora eles teriam mais 6 meses, né? Para construir. Entregar. Isso. Na verdade, o que eu tô falando é que a gente demorou muito tempo porque a gente assinou os papéis com a construtora em 2016. Né? Então, até mais ou menos meio de 2017 já era para estar tudo ok, a casa pronta e a gente só casar e mudar, mas não foi nada disso, né? Então, assinamos com a Caixa em outubro de 2017, em dezembro eles já tinham feito o nosso alicerce, e aí passou janeiro, fevereiro e nada, né? Eles só deixaram aqui no alicerce, aí foi quando começou a nossa luta contra a empresa que estava à frente da nossa construção, né? E aí você vai lá, eles alegavam que já iam continuar, que tinha bastante obra. Sim. Aqui na cidade que a gente está, eles pegaram 70 obras para fazer. Isso na época que a gente fechou. A gente fechou com eles. Isso. Então, tipo assim, meio que a gente foi dando aquele, né? Não, beleza, vocês vão continuar e tal. E em fevereiro que eles resolveram, né? Porque acredito que o dinheiro já estava acabando. E eles precisavam de mais dinheiro, só que para ter mais dinheiro eles precisam continuar, né? Para que o pessoal da Caixa possa passar e ver que tá tudo certo. Então, a gente ainda deu esse voto de confiança para eles, porque uma colega do Lucas, né, a gente indicou ela lá, a casa dela foi feita assim, ó, em instantes, muito rápida, foi entregue bonitinho, então a gente tava com essa esperança de que no nosso processo eles fizessem a mesma coisa, só que não foi. Então, moral da história, né? Vai lá quase toda semana. Quase toda semana a gente tava lá batendo na portinha deles. E aí? Como é que tá a minha casa? E aí, quanto que vai ir? E nisso a casa não tava andando e tudo mais. Eu sei que depois de mais ou menos uns 4 meses, né, amor? Eles começaram a levantar as paredes, né? Isso, depois de tanto a gente insistir, né? Exatamente. Fizeram a laje e tudo mais e não colocaram a cobertura. E aí veio um outro porém, né? Um outro problema. Sem cobertura, mais ou menos mês 7, mês... Isso, aqueles meses de chuva, sabe? Junho, julho. A gente veio visitar a obra e tinha uma enxurrada aqui, ó, na nossa cozinha. Uma enxurrada mesmo. Era muita água. Chovia dentro de casa mesmo com a laje. Com a laje.
né? E aí a gente foi lá de novo. E assim, para quem conhece estrutura de casa, você vai indo muito tempo assim, o que acontece? Logo, não aguenta a estrutura, né? E vem abaixo. E nessa época eles já tinham até colocado o gesso no teto. O gesso já estava até caindo. Então eles tiveram que refazer essa parte inteirinha aí também. Eles não, né? Eles não. Enfim, Enfim, a gente chega lá. é mais pra frente. A gente chega lá. Eu fui lá, né, num dia sozinho, acabei indo lá, conversando com o rapaz, que era um dos donos de lá. E ele me disse que ele estava meio sem verba e tal, que ele precisava de mais verba para continuar minha casa, que a Caixa não estava liberando dinheiro para ele. E nessa altura do campeonato eu falei para ele, tudo bem, se você fizer a cobertura e colocar para mim a calha, eu vou lá e converso com a minha gerente de banco e peço para ela liberar o dinheiro. Porque na liberação, no vídeo anterior eu acho que eu falei para vocês, primeiro você constrói, depois a Caixa libera. Você constrói e a Caixa libera, porque aí tem que seguir o cronograma lá certinho. Você tem que ir cumprindo as etapas que a Caixa propõe para a empresa que está construindo, e ela cumprindo, ela vai acabando liberando o valor, né? Isso, exatamente. Beleza, na boa fé, ele acabou fazendo, né? Ele fez a cobertura, colocou, né, a calha pra gente, e eu fui lá na Caixa para poder estar liberando esse dinheiro. A Caixa não faz isso, tá? Fique claro. Foi um acaso, eu não sei se é porque nossa casa estava demorando demais e tal, sim, né? como o nosso processo era muito antigo, né? A gerente da Caixa até falou, nossa, mas ainda não acabaram, né? Eu vou ver aqui o que eu consigo para fazer, o que eu consigo fazer para vocês. E ela deu meio que um jeitinho lá, né, para liberar a fase pra gente, porque no caso, né, tinha que fazer primeiro para depois liberar. Exatamente. Mas como o nosso processo era muito antigo e a gente precisava começar a pagar a Caixa, né? Eles deram uma adiantadinha ali pra gente. E aí, pessoal, fica uma dica para vocês, tá? Quando vocês percebem que tem alguma coisa errada, pelo amor de Deus, sigam a intuição de vocês, que foi o que eu fiz. Quando eu pedi para ela liberar esse dinheiro, esse valor, eu já automaticamente pedi para ela cancelar os últimos 2 cheques. Ah, tá? sim, verdade. Vamos falar um pouquinho desses cheques. O que acontece? Quando você faz o seu financiamento, né? Como a gente contratou uma empresa, a gente assinou 5 cheques, né, nos valores das etapas, e eu acho que é uma coisa que a gente fez muito errado, né? Não deveríamos ter feito, que a gente assinou o cheque e entregou na mão deles. Né? O certo era a gente ter assinado um por vez e ter entregado, né? Mas na época a gente foi muito inocente, achamos que eles estavam agindo de boa fé, assinamos todos e entregamos na mão do dono da empresa lá. E eu até aconselho, se vocês um dia forem passar por isso, não fazerem cheques, tá? Não compensa. Faz o seguinte, você mesmo vai lá e faz a transferência. Você vai gastar aí 1 hora dentro da caixa para você poder estar fazendo essa transferência, mas é muito mais seguro. É mais seguro para você. E aí fui lá, pedi para eles cancelarem os últimos 2 cheques, então ele tinha 3 cheques em mãos. Eu não avisei a ele a respeito disso, imaginando que pudesse ter alguma coisa errada, e a intuição, né? A intuição não falha, gente. Sim. Cuidado com isso, vocês que vão passar, eu espero que vocês nunca passem por isso, mas se vocês forem fazer um processo desse nível, cuidado com esse tipo de coisa. Pessoas mal intencionadas estão em todos os lugares, assim como tem pessoas boas em todos os lugares também. Sim. Fui lá, avisei a ele que ele podia debitar o cheque, que o dinheiro estava na conta, ele até, né, achou meio estranho, né? Mas ele foi lá debitar os últimos 2 cheques. Sem nos avisar. Sem nos avisar que ele iria debitar os últimos 2. Por que ele quis fazer esse processo? Eu tinha 3 cheques com ele. Se ele debitasse os 2 últimos, eu ia ficar devendo 1 cheque para ele. E esse cheque já teria passado a data, né, desse cheque, então eu ficaria amarrado com ele. Ou seja, ele teria que debitar esse último cheque e eu, estando amarrado com ele, teria que pagar esse dinheiro a ele depois, posteriormente. Porque para a Caixa daria como se a gente tivesse passado um cheque sem fundo, né, para ele. Então, a gente estaria como devedor dele. Isso, a gente estaria como devedor, porque ele depositou o cheque, né? A gente entregou, assinou tudo bonitinho ali e entregamos. E ele podia alegar isso. Né? Perante a justiça, se ele conseguisse debitar os últimos 2 e eu tivesse um cheque amarrado,
com ele, provavelmente ele entraria na justiça e daria como que se eu tivesse errado, eu tivesse passado ele para trás. Isso. Mas ele não conseguiu debitar e aí ele me ligou, né? Na maior cara de pau. Foi. Viu, o que aconteceu com esse cheque aqui tá sem fundo? Por que eu não estou conseguindo debitar? Eu falei para ele, mas que cheque você está querendo debitar? Ah, os 2 últimos. Eu falei, mas por que você quer debitar os 2 últimos se é para você debitar o antepenúltimo, né, no caso? Que era Faltavam 3 o antepenúltimo. Por que você não debita esse daí que é o certo? E aí foi que eu descobri, né, que ele estava querendo fazer coisas erradas. Uhum. E ele tentou dar uma desculpinha ali meio esfarrapada, mas não colou, né? Foi aí que a gente abriu os olhos mesmo para o que estava acontecendo. Exatamente. Perdemos nessa brincadeira aí 11 mil, né? Porque esses 11 mil era para continuar a casa, né? Mas ele pegou o dinheiro e foi embora e não foi só da gente, né? Infelizmente. De 70 obras mais ou menos, as 70 obras que eles tinham naquela época, eles pararam e quem quisesse continuar, continuasse. Mas teria que investir por fora. Teria que investir o seu próprio dinheiro. Então você imagine a gente sem nada, né? Correndo atrás das coisas do casamento, né? Pagando as coisas do casamento e não tendo dinheiro algum para continuar. Foi aí que a gente resolveu vender o nosso carrinho, né? Sim. E fomos atrás de uma advogada e tudo mais. Essa advogada nos indicou uma pessoa muito boa, abençoada, né? Graças a Deus. Aí em conversa com ele, a gente resolveu com ele que acertaríamos o final da casa em 15 mil reais. Os 10 mil e poucos que a gente ainda tinha na caixa, que graças a Deus ele não conseguiu debitar. Isso. E mais 5 mil à parte. A parte do nosso bolso, né? Isso fora, né, algumas outras coisinhas que a gente teve que acertar com ele na época e tal, acabou passando um pouco mais de 15 mil. A gente acabou gastando muito mais do que a gente tinha previsto, né? Porque os 11 mil que a Caixa tinha dado para nossa terceira fase, se foi, né? A gente não viu nem a cor do dinheiro, né? Para ser sincero. Nessas alturas do campeonato que você para e você pensa, né? Que bom que apareceu alguém que quisesse fazer, né? Sim. Nesse meio tempo aí, uma história rápida, né? Uma outra empresa quis fazer, veio avaliar a nossa casa e deu ela como se fosse uma casa que tivesse que ser demolida primeiro para depois ser refeita. Então imagine na nossa cabeça, né? Como que estava o turbilhão de informação, o turbilhão de coisas, e esse rapaz veio e falou, não, eu vou fazer, eu vou terminar. Não vou prometer para você que vai ficar uma mil maravilhas, mas o que eu puder fazer para arrumar, eu vou fazer. Sim, porque por mais que essa outra empresa que a gente foi atrás tivesse dinheiro, por mais que a gente tivesse dinheiro da Caixa, né, para receber, não dava para fazer uma casa do zero, né? Não dava para a gente destruir o que a gente tinha e fazer do zero. Então, depois que a gente conversou com a nossa advogada, entramos com o processo contra a primeira empresa lá, né? Ela nos indicou esse moço, né, que veio aqui de boa vontade e fez tudo direitinho, né? Tudo do jeitinho que a gente tinha planejado antes, mas com um valor que faltava, graças a Deus, e deu tudo certo depois. Exatamente. Obra concluída, né? Casa feita, quem casa quer casa. Depois de tantos perrengues, né? A gente teve que ficar aí mais ou menos 1 ano morando na minha mãe, no meu quarto, né? Que era bem pequenininho, né? Quanto tem seu quarto lá, amor? 3 por 3? 3 por 2,5. Era muito pequenininho. Aí vocês imaginam essa cama que tá aqui hoje, mais uma geladeira, mais um armarinho, né? Tudo dentro do mesmo lugar, fora o guarda-roupa. Fora as coisas que a gente tinha em caixa, né? Que era o nosso enxoval, os talheres, coisas da casa, né? Tudo guardado em caixa nos nossos 2 metros ali. Ó, ideia pro próximo vídeo, hein? Como que era morar num cômodo. Em um cômodo. Em um cômodo, né? Quem sabe? De Se vocês 3 por 2,5. Digam aí se vocês querem saber dessa história, como é morar num cômodo de 3 por 2,5. E foi lá que a gente aprendeu a fazer ovo de Páscoa. Ovo de Páscoa. Verdade. A gente faz ovo de Páscoa, a gente é um vídeo mais pra frente também, né, amor? Exatamente. Ó, promessa pro próximo vídeo, hein? Ajuda a gente aí, deixa o seu like, se inscreve nesse canal. Ó. E vamos que vamos. Isso aí.